No capítulo 3 de Daniel, vemos um evento histórico e exato em cada detalhe. Não há uma linha sequer nessa narrativa que seja mito ou ficção. É tudo pura verdade, pois este relato foi divinamente inspirado por completo. Estou bem ciente do fato de que os críticos atacam este capítulo porque contém o registro de um milagre, e, portanto, o abordam da mesma maneira que fazem com todos os milagres, dizendo que, por ser sobrenatural, na realidade não pode ter acontecido. Mas todo o livro de Daniel é exato e inerrante, assim como todos os outros livros da Palavra de Deus, a Bíblia. Isso inclui todos os milagres registrados nela. As objeções dos homens que não são convertidos são totalmente insatisfatórias, porque estamos lidando com a Palavra de Deus. No capítulo 3, vemos a imagem de ouro que Nabucodonosor mandou fazer. E este é um estudo interessante, instrutivo e informativo. Há uma grande semelhança entre este capítulo e o capítulo 2. A semelhança reside no fato de que ambos os capítulos têm uma imagem ou uma estátua. Creio que existe uma relação entre as duas imagens. Agora surge a pergunta: o que a imagem do capítulo 3 representa? As especulações e suposições variam muito e vão desde um deus babilônico ao símbolo do poder da Babilônia e ao próprio Nabucodonosor. Embora muito possa ser dito sobre estas primeiras 3 suposições, creio que a segunda e a terceira parecem ser as mais lógicas. A estátua provavelmente representava o próprio rei, Nabucodonosor, e o poder mundial, ou seja, o Império Babilônico, do qual ele era o cabeça. O fato dele ter construído esta imagem de ouro pode ter sido resultado da interpretação de Daniel sobre o sonho do rei, no capítulo 2, quando Daniel disse ao rei: "Tu és a cabeça de ouro". Portanto, temos aqui uma semelhança. No entanto, existem alguns grandes e óbvios contrastes entre as duas estátuas. A imagem que Nabucodonosor viu no sonho no capítulo 2 tinha origem divina. A imagem do capítulo 3 foi ideia do próprio rei. A primeira, no capítulo 2, referia-se a impérios. Mas no capítulo 3, se você olhar com cuidado, verá que a segunda estátua era religiosa e foi feita um objeto de adoração. A do capítulo 2 tem uma série de metais que apresentam deterioração da cabeça aos pés. Mas a do capítulo 3, que estamos estudando agora, era toda de ouro. É possível que, com exceção dos materiais utilizados na segunda, ela fosse uma réplica da primeira. Esta imagem que Nabucodonosor fez e está registrada no capítulo 3 era talvez uma réplica da imagem do sonho no capítulo 2. O orgulho do coração de Nabucodonosor o fez construir essa imagem para representá-lo e a seu império, mostrando a verdadeira condição de seu coração, deixando-se deificar e adorar pelos seus súditos. A imagem do sonho no capítulo 2 previu a eventual derrota da Babilônia para dar lugar ao Império Medo-Persa. Assim vemos que, depois de pensar sobre o plano de Deus, Nabucodonosor construiu o seu próprio plano. Se a Babilônia pôde dar início à cadeia de impérios gentílicos mundiais, ela poderia muito bem continuar. Por que a estátua não poderia ser toda de ouro? Assim pensava Nabucodonosor. E por que ele se motivou a fazer isso? A razão não é mostrada aqui, mas é dito quando ele a mandou fazer. E a partir daí podemos nos perguntar por que ele o fez. Os estudiosos da Bíblia concordam que se passaram entre 18 e 23 anos entre os acontecimentos registrados nos capítulos 2 e 3, entre a estátua do sonho e a construção da estátua real. Eu vou estabelecer um número arbitrário de 20 anos. Agora, 20 anos na vida de um homem é muito tempo. O suficiente para mudar de ideia sobre muitas coisas. O rei não tinha se esquecido do resto da revelação no capítulo 2, especialmente a previsão da queda do seu próprio reino. Será que por medo disso ele procurou fortalecer a sua posição? Será que ele começou a duvidar da interpretação profética de Daniel sobre a estátua em seu sonho?
Será que ele pensou que talvez não iria morrer, mas viveria para manter o poder no reino? Não podemos responder a isso de uma maneira dogmática. Seja o que for que o tenha impulsionado a construir a estátua de ouro, ele agiu exatamente do jeito que alguns cristãos professos se comportam hoje. Nenhum de nós está imune à tentação de se agarrar firmemente ao nosso pequeno reino terrestre. Fazemos isso cegamente, perdendo de vista a brevidade da vida e as coisas transitórias deste mundo. O homem se agarra às suas posses terrenas, cerrando os punhos, imaginando falsamente que poderá possuí-lo para sempre. Não creio que Nabucodonosor construiria esta estátua no início do seu reinado, quando a profecia de Daniel ainda estava fresca em sua mente, nem no ano de 598 a.C., quando ele retornou a Jerusalém para matar novamente, mas sim depois de 587, quando ele incendiou a cidade de Jerusalém. Depois de completar a sua maior conquista, quando sentiu a força e o poder de seu império, foi fácil esquecer-se da palavra de Deus comunicada através de Daniel. Portanto, foi num momento de saúde, força e prosperidade que ele construiu esta estátua. Um ponto importante a considerar é o fato de que Daniel não é mencionado no capítulo 3. Quero que você grave isto, porque vamos voltar a falar disto mais tarde. Nos versículos 2 a 5 do capítulo 3, vemos a dedicação da estátua de Nabucodonosor. Isto foi algo bem elaborado. Todas as nações e tribos que estavam sujeitas à Babilônia deveriam enviar uma delegação para a cerimônia. Na capital havia muitas pessoas de todo o império. Sem dúvida, foi um dos dias mais marcantes da história da Babilônia. A orquestra estava pronta, aguardando o sinal para começar a tocar os instrumentos. Há algo sobre a música que move as emoções dos homens. Existem cristãos que vão à igreja para ouvir um programa de música, mas encontram uma desculpa para sair quando se começa a pregar a palavra de Deus. A música tem uma enorme influência no mundo religioso. É claro que há a música boa e que ela é uma parte necessária da adoração. Mas grande parte das músicas apenas entretém. E até mesmo os cristãos desfrutam deste entretenimento na casa de adoração a Deus. Tenho pregado em diferentes igrejas nos Estados Unidos e tenho visto algumas coisas estranhas em algumas igrejas. Enquanto eu lia Daniel capítulo 3, versículos 3 e 4, surgiu uma pergunta na minha mente. Será que o convite oficial para a dedicação da imagem incluía o anúncio de que a cerimônia seria de caráter religioso e não político ou patriótico? Não há menção disto nessa passagem. Só depois que todos estavam reunidos é que o plano do rei se fez conhecido. Conhecendo a natureza humana, Nabucodonosor foi muito astuto em não ignorar a parte religiosa do ser humano. O homem é intuitivamente religioso e algo em seu interior deseja ser satisfeito. Este desejo é respondido mais rapidamente quando o objeto de adoração é uma pessoa, e, portanto, a imagem de ouro foi projetada para chamar a atenção para o seu líder, a cabeça de ouro, conforme o capítulo 2, versículo 38. Na cerimônia de dedicação, versículos 4 a 7, Nabucodonosor fez algumas exigências rigorosas. Por favor, leia os versículos 4, 5, 6 e 7 para captar o quadro completo. Depois de reunir todas as pessoas, foi que se anunciou a verdadeira razão para a dedicação da imagem e foi lido o edito real. A ordem era que, quando se ouvisse o som da buzina, todo mundo deveria se curvar diante da estátua e honrá-la. A palavra usada no texto é adorar, e ela é mencionada 11 vezes. Pegue uma caneta e sublinhe a palavra adorar nos versículos 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 18 e 28. Você logo vai perceber claramente o significado religioso deste ato. Não subestimemos o significado político e patriótico, mas era uma reunião que exigia adoração de todos os súditos do Império da Babilônia.
A imagem de ouro que representava a Babilônia e a Nabucodonosor devia ser adorada, e isto seria um ato religioso para todos os povos, nações e línguas. Capítulo 3, versículo 4. Todos deveriam adorá-la, as ordens eram estritas, e o castigo para aqueles que se rebelassem era tão severo que ninguém se recusaria a obedecer. Através da música, a emoção das pessoas foi despertada, e isso por si só deveria produzir os resultados desejados. O medo de ser jogado vivo numa fornalha ardente convenceria a todos. Assim, vemos que 2 meios foram utilizados para persuadir e intimidar as pessoas para adorar este ídolo. Este é o modo de Satanás agir, usando de superstição e medo, o que leva muitas pessoas ao mundo das falsas religiões. E o diabo tem tido sucesso com as massas da sociedade. Foi assim na Babilônia e também é assim hoje. No capítulo 3, versículo 7, lemos: Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda a espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. O edito era claro: ou se ajoelhariam ou morreriam, e as pessoas se curvaram diante da estátua. O imperador foi publicamente reconhecido como cabeça do Estado e cabeça da religião. A visão de seus súditos se curvarem diante dele deve ter enchido o rei de orgulho. Se a estátua do capítulo 2 também significava que, após a Babilônia, viria o Império Medo-Persa, em seguida o grego e o romano e finalmente o reino do Filho de Deus, a estátua do capítulo 3 era uma resposta desafiadora de Nabucodonosor para Deus. Este rei não se contentou em ser a cabeça, ele queria ser o corpo inteiro. Se é bom ser a cabeça de ouro, por que não ser o corpo todo e de ouro? Se os tempos dos gentios começavam com a Babilônia, então por que não podia continuar e terminar com a Babilônia? Assim, com a dedicação de sua imagem, Nabucodonosor deve ter pensado que a Babilônia iria continuar até o fim dos tempos. Ele estava agindo em nome da religião, sob o pretexto de piedade. Bem, quando chegamos aos versículos 8 a 15, vemos que há um desafio por parte de alguns poucos fiéis, 3 para ser exato. O desafio dos 3 amigos de Daniel não foi registrado separadamente, mas aparece no relatório ao rei por certos caldeus. Em seu relatório, podemos deduzir que a inveja e o ciúme motivaram sua ação. No capítulo 3, versículo 12, lemos: Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. O que estes caldeus estavam fazendo aqui? Parece-me que eles estavam mostrando seus sentimentos pessoais sobre o assunto. Daniel e seus amigos eram os únicos judeus cativos que haviam sido colocados em posições de liderança. Eu não penso que o restante dos judeus em cativeiro se curvou diante da estátua. É preciso lembrar que aqui apenas foram convidados para a dedicação os que tinham uma posição de liderança. Estes representavam o povo e levariam o relatório da dedicação e do decreto do rei a eles. Os caldeus que deram o relatório ao rei conheciam esses 3 judeus. Quando esses mesmos caldeus foram condenados à morte por não revelar o sonho do rei, as orações de Daniel e de seus amigos os salvaram. Que ingratidão! Poderíamos pensar que estes homens seriam eternamente gratos. O seu relatório ao rei foi preciso e, embora se aproximaram dele de acordo com o protocolo, eles foram motivados por ciúmes. Se não fosse isso, por que estes caldeus não pagaram o ato de misericórdia que receberam, tentando salvar os 3 judeus? Após ouvir o relatório, Nabucodonosor ficou furioso. Sua fornalha ardente estava quente, mas ele estava muito mais quente ainda. Ele achou que a sua raiva era justificada porque havia promovido estes estrangeiros a cargos de importância,
e agora eles estavam ignorando o seu edito. Permaneceram de pé quando deveriam se curvar à imagem. Não respeitaram as ordens do rei ou seus deuses. Mas, apesar de sua raiva, o rei deu-lhes o benefício da dúvida e deu-lhes outra oportunidade. Perguntou-lhes se o relatório era correto, versículo 14. Então ele disse que seriam salvos se eles mudassem de ideia e se curvassem diante da imagem. E finalmente ele disse no versículo 15, agora, pois, estai prontos quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é. Mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Que mudança na atitude de Nabucodonosor em relação ao Deus verdadeiro, não é mesmo? 20 anos atrás ele havia dito a Daniel, no capítulo 2, versículo 47, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Mas agora mal se pode acreditar que dos mesmos lábios e do mesmo coração vem essa blasfêmia. Que Deus vos poderá livrar das minhas mãos? O rei estava com muita raiva, mas logo descobriria sua fraqueza. Creio que Nabucodonosor sinceramente acreditava que seu Deus era maior do que o Deus da Bíblia, o Senhor de Israel. Bem, vejamos agora a defesa apresentada por estes 3 judeus nos versículos 16 a 23. Com fé e coragem, estes 3 jovens não apresentaram desculpas e não pediram ao rei por uma segunda chance, não voltaram atrás. Observe que não houve insolência ou arrogância em suas respostas, mas confiança no seu Deus poderoso e fiel, em cujas mãos tinham colocado seus corpos e almas. Eles simplesmente responderam, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Versículo 16. Mas não pararam por aí. Com confiança asseguraram a Nabucodonosor que Deus era poderoso para livrá-los da fornalha ardente e de suas mãos. Creio que aqui temos algumas lições práticas para nós. Nesses dias de covardia e não querer se comprometer, a coragem espiritual e moral de Sadraque, Mesaque e Abednego são um modelo para o povo de Deus em toda a parte. Em vez de submeter-nos à religião universal dos nossos dias, devemos estar preparados para pagar com nossas vidas, se necessário. Isso é o que esses jovens fizeram. Seu amor e sua fidelidade a Deus eram muito mais importantes do que suas próprias vidas. Nabucodonosor poderia matar seus corpos, mas Deus guardaria as suas almas. Nem por um momento os 3 amigos duvidaram da onipotência de Deus. Eles estavam na Babilônia, mas se recusaram a fazer o que faziam os babilônios. A palavra do Senhor em Êxodo 20, versículo 4, era clara. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Eles tinham uma boa razão para não se curvarem, sendo obedientes à palavra de Deus. Eles tinham de se recusar a obedecer à ordem do Estado. Com a sua confiança no Deus de todo o poder, eles podiam dizer abertamente o que o texto de Hebreus 13 diz: O Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Oh, nós precisamos dessa coragem e dessa fé nos dias de hoje. Sem dúvida, Nabucodonosor ficou surpreso quando esses poucos fiéis de Deus se recusaram a se curvar diante da estátua e a adorá-la. Isso levou a cerimônia de dedicação a um fim abrupto e problemático, é claro, do ponto de vista do rei. Seu caráter descontrolado ardeu em ira, e assim ele deu a ordem para aquecer a fornalha 7 vezes mais que o normal. Mas a fúria do rei apenas mostrou a sua instabilidade emocional. Ele estava determinado a descarregar sua raiva sobre os que ousaram desobedecê-lo. Com seu semblante transformado, o rei ordenou que um grupo de homens poderosos atassem os 3 judeus e os jogassem na fornalha. Agora vamos ver algo da magnitude do milagre.
Sem considerar o grande perigo decorrente do intenso calor, os executores morreram instantaneamente. Ao se aproximarem da fornalha, eles morreram. Embora tivessem conseguido obedecer à ordem do rei, eles pereceram. Eu posso imaginar o drama que foi, com uma multidão de curiosos e um orgulhoso rei vendo esses homens morrerem. A morte que havia sido planejada para aqueles que haviam sido acusados foi sofrida pelos próprios executores. Isso, é claro, só aumenta a maravilha e o milagre da libertação desses 3 filhos de Deus. No meio de tudo isso, embora o rei pudesse ter ficado perturbado ao ver os seus homens morrerem, sem dúvida ele queria ver os 3 judeus no meio das chamas. Nos versículos 24 a 28, vemos o livramento milagroso que Deus deu. Eu chamo isso de o maior milagre registrado em Daniel até este momento. Os 3 jovens caminhavam tranquilamente no meio das chamas. Eles não estavam mais amarrados, mas nem tampouco estavam queimando. Através da porta da fornalha, o rei podia ver com grande surpresa uma demonstração do poder do Deus único e verdadeiro. As chamas tinham consumido as amarras, mas não danificaram nenhum só fio de cabelo das cabeças dos fiéis e leais filhos de Deus. Embora o rei estava sentado a uma distância segura das perigosas chamas, ele estava assistindo o que estava acontecendo, quando de repente se levantou, surpreso. Reunindo seus conselheiros, ele perguntou, versículo 24, "Não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados?" Responderam e disseram ao rei, "É verdade, ó rei. Eu, porém, vejo 4 homens soltos, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus." Ele viu uma misteriosa divindade a quem se referiu como um anjo de Deus. Versículo 28. Este cenário tinha sido suficiente para assustar qualquer homem. Os 3 homens nas chamas estavam intactos, andando. Eles não estavam procurando uma fuga, mas estavam felizes em permanecer no fogo. E o rei pagão estava convencido de que os homens na fornalha estavam sendo preservados do fogo e que algum ser sobrenatural agora caminhava no meio deles. Mas quem era esta 4ª pessoa que Nabucodonosor pensava ser um deus ou um anjo? Bem, eu estou convencido de que aqui temos uma teofania, uma aparição de nosso Senhor Jesus Cristo antes da encarnação. Essa 4ª pessoa era o próprio Filho de Deus. Não foi o Senhor Jesus Cristo que disse tempos depois, "Eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos"? Num momento em que seus fiéis seguidores o necessitavam, o Deus Filho, o Eterno, veio para acompanhar e protegê-los enquanto eles estavam no meio das chamas. O Deus que havia feito uma promessa a seu povo a cumpriu literalmente, preservando Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqui está a promessa em Isaías 43, 2. "Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti." Nabucodonosor viu a manifestação de Deus no fogo e tinha certeza de que havia algo milagroso e sobrenatural em tudo isso. Não posso passar rapidamente pela palavra de testemunho de Nabucodonosor sobre os 3 servos de Deus. O rei disse que eles haviam entregue os seus corpos. Você já percebeu isso no capítulo 3, versículo 28? Eles haviam entregue seus corpos apenas a Deus e não a outros deuses. Romanos 12, 1 diz, "Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional." Sadraque, Mesaque e Abednego estavam fazendo o seu culto racional, sua adoração racional. Estavam adorando o Deus verdadeiro e se recusaram a curvar-se diante de falsos deuses. Amigos, não pode haver uma entrega total a Jesus Cristo sem a entrega do corpo. O cristão que mente ou fofoca ainda não consagrou a sua língua ao Senhor. Apresentar cada membro do corpo é o modo de vida para os cristãos em todos os tempos. E este rei ímpio
reconheceu que ali estavam 3 judeus adorando o verdadeiro Deus ao entregar seus corpos em sacrifício vivo.